está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo, e nos ajude a compreender a palavra de Deus. É com alegria que estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, via satélite, pelos canais abertos, aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook, e convidar você, já nesse exato momento, pegar o caderno, caneta, pegar também as Sagradas Escrituras para juntos aprofundarmos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E passo a palavra para Dom José Antônio Peruso. Olá, William, que bom vê-lo, você, toda a nossa equipe aqui, o Vinícius, a mãe da Sara, a Joelma, e o pai da Manuela. Ela chorou tanto que ele nem pôde fazer a barba, cuidando da pequena. Mas para a próxima vez ele cuidará disso, viu? O telespectador cobre dele. De qualquer maneira, nós estamos aqui com barba feita, desfeita, mas muito contentes porque podemos nos encontrar novamente, porque a palavra nos traz até aqui. Eu, você, os colaboradores, toda a equipe de retaguarda, formamos um bom grupo, e os muitos que acompanham porque querem conhecer a palavra. Vamos hoje continuar o Evangelho de João. Não será possível chegar até o final do Evangelho de João, porque as coisas se alongariam demais. O próximo, depois de João, atendendo a muitas solicitações, vindas de muitas direções, olha, nós vamos estudar o Apocalipse. Eu andei falando em programas anteriores que estudaríamos Atos dos Apóstolos, mas as sugestões sobre o Apocalipse, porque é algo bem mais enigmático, assim se afigura, os pedidos foram insistentes e repetidos, então estamos terminando o nosso ano de 2019. O ano que vem, então, estudaremos o Apocalipse e estou seguro que dá para estudar todo o livro antes que o Apocalipse chegue. Mas nós vamos começar, prometo. Vamos começar o próximo ano. Hoje é o nosso último estudo sobre o Evangelho de João. E para hoje, está vendo lá? Pode ler, William. Conhecendo a palavra, despedida criadora. Então, despedida criadora, parece meio contraposto as palavras. Despedida é separação, distanciamento, não é ruptura, mas é distanciamento, separação. Criadora, as pessoas vão se separar e o resultado disso será uma potência criadora que entrará em ato. Vamos tentar verificar isso.
Vamos estudar João 16, 4b. Até estranho esse 4b, até 15. Eu explico depois. Só vamos recordar alguns temas já vistos antes, porque João é assim, seus textos têm uma integração temática. Um capítulo com outro, ou meio capítulo com a metade do seguinte. Mas é preciso que, para ler e compreender o que veremos hoje, é importante que recordemos o que foi visto já em outros encontros. Estamos numa espécie de continuidade. Eu sempre começo contextualizando isto, é importante. E aqui, esses primeiros aqui, vocês é só ver, já sabem, porque estão se sucedendo e se apresentando e reapresentando aí essas mesmas telas. Você pode ver aqui, telespectador, telespectadora, João 13, 17. Últimos ensinamentos. Nos quadros de última ceia. Está para partir. Partida, despedida. Tudo isso é um discurso que Jesus faz com avental, porque lavou os pés dos discípulos. Apreço, afeição, lavar os pés. E simplicidade. O avental. Servo. Tudo o que ele diz, inclusive o que veremos hoje, capítulo 16, é parte do pronunciamento estando ele de avental. Por que esses versículos aqui? Em alguns encontros passados vimos João 14, 26 e 14 e 16, falava do Paráclito. Hoje também vamos pegar 16, capítulo 16 então, versículo 4 até 15, porque o tema do Paráclito, do Espírito Santo, reaparece. É importante tentar compreender. Mas vamos um pouco mais. A outra tela nos dá... São diálogos e monólogos, já vimos isso. Diálogos e monólogos de Jesus sobre o sentido de sua morte. Princípio de vida. Eu falei de despedida criadora. Morte, princípio de vida. É um paradoxo. Paradoxo é uma contradição. É o mesmo que falar morte, princípio de vida. Falar de silêncio ensurdecedor. Silêncio ensurdecedor. Ensurdecedor é um rumor fortíssimo. Silêncio ensurdecedor. Aqui também, morte, princípio de vida. Mas é isso mesmo, porque Jesus ama até o extremo. E este amor ao extremo, Deus Pai o transforma em vida do ressuscitado. Ainda um pouquinho, estamos sempre recordando. Bem, aqui começamos a estudar alguns dos nossos temas e alguns dos nossos versículos, ainda que em forma introdutória. Nosso capítulo 16 tem como ponto de partida, ou retoma, o que já tinha no versículo 14. É assim, 14 fala do Paráclito e do Espírito Santo que será enviado. Não se turbe vosso coração. 15, eu sou a videira, vós os ramos. Parece quase que há um tema que é interposto aí no meio. Está em continuidade com 14, continuidade relativa. Mas ao mesmo tempo tem temáticas novas. 16 retoma, com outros aspectos e outras ênfases, o que tinha no capítulo 14. No capítulo 16, aparece com clareza a nova situação dos discípulos, especialmente, face à partida de Jesus. Então, William,
você queira ler. Agora, aí na sua Bíblia também você, meu irmão, tome sua Bíblia. Comece o capítulo 16, 1. Nós vamos estudar a partir do 4. Mas para não ficar numa linha de descontinuidade, nós leremos a partir do 1. Você pode ler, William? Sim. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Isso farão, porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembrei de que vô-las disse. Isso até o 4a. Então agora, querido irmão, querida irmã, acompanhe. Começaremos isso, 4b. Então, meninão, força. Não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois, se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Isto. Sabe, William, e vos anunciará. Sabe o que dias atrás eu fui a uma paróquia, tinha uma celebração lá, e uns coroinhas lá me aguardavam. Quando eu cheguei, começaram. Leia, meninão! Você está famoso, Piazão. Então vamos lá. Piazão, esqueci, é gurizão, é garotão, é meninão. Eu gostaria de lhe chamar a atenção. Ei, meu irmão, minha irmã. Gostaria de lhe lembrar. A partida de Jesus, ainda não estamos vendo os versículos, mas é importante. Da outra vez já se falava, é preciso que eu vá. Também nos nossos versículos de hoje, se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Parece que se tem um, não tem o outro, como se excluíssem. Vamos lá, tentemos compreender que a partida de Jesus não é um fracasso. Partida é paixão, morte e ressurreição, que no quarto evangelho, para o evangelista é exaltação, a elevação. É a linguagem que o próprio evangelista adota. Não é um fracasso, é exaltação. É cumprimento de sua obra. Cumprimento. Cumprir aqui não é completar como se fosse um serviço chegado ao seu termo e pronto. Não. A partida para o Pai é o grau mais elevado da revelação, da vitória do Filho de Deus sobre a morte. O seu retorno ao Pai assegura
aos discípulos o dom do Espírito. Deixe-me explicar, querido irmão, querida irmã, a intenção do evangelista, a intenção de base. Eu vou aqui me servir agora do Vinícius. Este menino aqui é discípulo de Jesus. Ele está lá, entre aqueles 12. Tomo este exemplo. Jesus lhe lavou os pés e está a dizer: eu vou, mas o Paráclito virá a vós. Não é simplesmente que um vai e outro, um sobe e outro desce. Vamos falar assim. Não. Se Jesus não partir, ele permanecerá apenas, poderá atuar apenas na sua condição humana, apenas lá na Palestina, apenas com aquele seu grupo restrito de seguidores. Mas João, telespectador, o evangelista, ele escreveu, lá pelos anos 95, todos já tinham saído, é a terceira geração de cristãos. É preciso compreender que é o Espírito de Deus que mantém o nome, a história, a vida e a salvação de Jesus Cristo, que agora transpõe os limites da Palestina, como é o caso do quarto evangelho, que agora supera os limites do tempo, que agora suplanta quaisquer, digamos assim, restrições históricas, temporais e espaciais. Se não fosse o Espírito Santo, tudo teria se terminado no dia que Jesus foi sepultado. E ele seria lembrado apenas como um personagem do passado, como um Tiradentes, por exemplo, aqui entre nós. Mas se vier o Espírito de Deus, não apenas a história, não apenas o nome, mas a pessoa de Jesus Cristo e sua palavra permanecem vivas em todos os tempos e lugares. João, por favor, 1,14. Eu sei que eu estou me estendendo na introdução hoje, mas é porque queremos dar destaque à ação do Espírito Santo. João 1,14, nós já lemos isso 1.100 vezes. O telespectador, isso é uma forma, isso é hipérbole, 1.100 e 500. Não existe isso, mas é uma forma para dizer muitas vezes. Tá bem, vai lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Verbo, a palavra de Deus se tornou carne e habitou entre nós. E se ficasse sempre carne, sempre história, nunca teria saído de lá, da Palestina, de Nazaré, de Cafarnaum. É por isso que, se Jesus não prometesse o Espírito Santo, e ele não tivesse sido dado à igreja, ela nunca teria saído dos limites do passado. Então agora podemos mais um passo e mais uma tela, por favor. A partida de Jesus aqui está em linguagem figurada, como um vórtice, que palavrão, vórtice, o meninão. Não vou perguntar se sabe ou não sabe, eu já vou explicar. Vórtice é uma espécie de redemoinho. Sabe o redemoinho? Começa embaixo e vai se alargando, para abarcar tudo que pode estar ao seu alcance captar. Quando o senhor falou vórtice, a Tere já ficou lá. O que é isso? Olha lá. Ah, Tere lá para traduzir. Vórtice, redemoinho, tá bem? É como uma espécie de redemoinho que sorve. O redemoinho pega tudo o que ele consegue alcançar e vem para o centro. É como um redemoinho que sorve
a vida e a história dos discípulos de todos os tempos. A partida de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição é como que um movimento que começa pequeno, lá vai se alargando, 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 subindo, até envolver a universalidade da salvação. O que é? É a oferta da salvação para todos em todos os tempos, até envolver a todos aqueles que quiserem aderir ao Senhor Jesus. Não esqueça, um redemoinho, vórtice. Uso essa linguagem comparativa, figurada, para favorecer o entendimento. E este movimento que começou com Jesus, atravessou os séculos, alcança cada um de nós, e hoje nós entramos nessa dinâmica do Espírito Santo. Tudo isso iniciado com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agora vamos mais. Agora sim, estamos aqui no versículo 16. William, você queira ler 16, nós queremos, começa no 4b, mas você está vendo aqui, meu irmão, 4a, tudo para que comecemos a compreendamos melhor o 4b. Pode ler, William. Mas digo estas coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembrei de que vô-las disse. Não esqueçamos que lá no capítulo 13, em certo momento, Judas saiu, era noite. Mas digo essas coisas para que quando chegar a sua hora, vos lembrei de que vô-las disse. Judas está nas vizinhanças, já pode chegar para prender Jesus. Acontecerá também aos discípulos algo semelhante. Jesus, você leu há pouco, nos versículos 1, 2, 3 de João, do capítulo 16, que haveria perseguições, William, você leu, não é? Pois bem, não se trata, quando chegar a hora, de uma hora trágica, mas será a hora de manifestar plenamente quem é Deus. Não reage com força, nem com potência violenta, mas é para que os discípulos, nos tempos depois da Páscoa, lá por aqueles anos de 95, compreendam também eles, discípulos que estão passando por dificuldades. Eles estão, os leitores de João, passam e atravessam dias difíceis, os leitores do quarto evangelho. E ele, evangelista, inseriu o tema da prisão, da paixão, da morte do Senhor Jesus, primeiro porque é um tema central na história de Jesus, e para que o leitor compreenda as dificuldades pelas quais atravessa ele por ser cristão, atravessam eles por serem cristãos, elas foram já antecipadas por Jesus, que as enfrentou por primeiro. O discípulo segue seu mestre. O mestre foi aprisionado e perseguido. Pode acontecer com o discípulo. Tem intervalo? A gente continua. Quero lembrar a você, todos os programas nós estamos aqui repetindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e reveja todos os nossos programas, inclusive esse, Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Entre lá, youtube.com/TV Evangelizar. Vamos para o intervalo, voltamos já. Espírito Santo, transforma-me, eu quero renascer. Espírito Santo,
transforma-me. Eu quero renascer. Vento do Espírito sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, eu quero renascer. Estamos de volta ao programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação, as mensagens chegam aqui pelas redes sociais. A Maria Albuquerque, nos acompanhando de Londrina, diz que sempre que pode acompanha o programa. O Tiago, nos acompanhando de Goiânia, Goiás, pelo aplicativo da Obra Evangelizar é Preciso. A Márcia Lopes, enviando um grande abraço, nos acompanhando pelo canal 27. O Maurício, nos acompanhando pela Parabólica de Americana, São Paulo. William, você tinha me falado que veio uma mensagem aí elogiando o brinco novo da Joelma? E veio uma falando do Jean também, né? Do quê? Porque no próximo programa ele vai fazer a barba. Vamos voltar ao Evangelho de João, que é um assunto mais sério, Melhor, né? Também. Mas sigamos aqui e observemos. Eu gostaria Retomo. Mas digo estas coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vou-las disse. O evangelista escreveu lá em 95, para que o leitor daquela época compreenda que eles também, que enfrentam situações difíceis de perseguição, que eles compreendam que Jesus, ao vivê-las, tudo o que Jesus viveu chegou ao seu ápice de exaltação e de amor, e ele, leitor, é convidado a, nas perseguições que sofre, também integrar-se à dinâmica da exaltação de Jesus. De novo, o evangelista situou as palavras num ambiente de diálogo de Jesus com os seus no passado. Mas o leitor vai ler no presente. E ao ler as dificuldades e as resistências enfrentadas por Jesus, ele, cristão dos anos 95, é convidado a integrar os dias difíceis pelos quais ele atravessa, integrar aos dias difíceis atravessados por Jesus com os seus discípulos. Não esqueçamos disso. O evangelista não faz uma reportagem como se fosse um jornal dos fatos passados. Ele pretende que no presente se experimente aquela mesma vitória, atravessando os mesmos desafios que Jesus e os seus discípulos, décadas atrás, também eles tinham enfrentado. Então agora vamos ao 4b. Agora começa o nosso texto de hoje, que começa a partir de hoje. Você pode ler, William? Não vos disse desde o princípio, porque ainda estava convosco. Eu gostaria, William, você telespectador acompanhe. Agora não leia na sua Bíblia, ouça o nosso leitor, ou William. Ele vai ler 16, 4, A e B. Numa leitura só, num fôlego só. Força! Mas digo estas coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô-las disse. Não vos disse desde o princípio, porque ainda estava convosco. Não vos disse, parece até que quase começa um assunto
novo, não vos disse desde o princípio, porque ainda estava convosco. Ué, Jesus não está com eles? Bem, o versículo 4b, meu irmão, minha irmã, interrompe a argumentação precedente, que era a perseguição, e volta ao tema principal, a despedida. Esta parte aqui, ele está a falar da despedida. Volta o tema da despedida. E aqui, e aí ele não disse toda a temática da despedida, presente lá no capítulo 14, estamos aqui no 16, mas retoma a temática da despedida, e a atenção se concentra agora na diferença qualitativa entre o tempo de Jesus, não vos disse isso desde o princípio, entre o tempo de Jesus e o tempo da separação dos discípulos em relação a Jesus. Não vos disse isso desde o princípio, porque ainda estava. O leitor está lendo em 95. Ele apresenta Jesus explicando aos seus discípulos do tempo dele, lá dos anos 37, por aí, 35, ainda estava convosco. Estranho, eu não vos disse isso antes, porque eu estava com vocês, e agora não está? Olha aqui, o evangelista pretende que o discípulo do seu tempo, do evangelista, compreenda a diferença qualitativa de Jesus antes com os discípulos, de Jesus histórico, e agora Jesus, agora mediante o Espírito de Deus. Vamos dar um passo a mais para compreender. 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Volte ao versículo anterior, por favor. Aqui o Giovanni. Por favor. Não vos disse isso desde o princípio, porque ainda estava convosco. 5. Agora vou para aquele que me enviou. São dois tempos. Está a falar da sua presença. Será agora, porém, vou para aquele que me enviou. Agora, o que antes era presença, ainda estava convosco, agora se torna ausência. E os discípulos estão imersos em um quadro, os discípulos do tempo do evangelista, estão imersos em um quadro de perseguição, de perseguições. E aí, ninguém me pergunta: para onde vais? Como ninguém pergunta para onde vais? 13:36, William. Leia lá, por favor. João 13:36. Você acompanhe, ouça o William. Não é preciso ir até capítulo 13:36. Ouça o William. Você verá isso depois aí nos seus estudos particulares. Mas anota aí e depois você leia. Agora, ouça o William, por favor. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Ora, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Simão Pedro já tinha perguntado lá no capítulo 13, versículo 36. Por favor, agora vai ao capítulo 14, versículo 5. Mas Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos onde vais. Mas, Senhor, não... E agora, e Jesus diz: ninguém me pergunta para onde vais? Estranho. O que pretende o evangelista? O evangelista quer ressaltar o desconcerto e até a incompreensão dos discípulos face ao drama da cruz. Paixão, morte e ressurreição. De novo, o evangelista escreve para leitores do ano 95.
para ajudá-los a serem perseverantes em tempos difíceis. Como ele faz? É como se esta leitora fosse do ano 95. Eu, evangelista, quero dizer a ela e a ele: sejam perseverantes. Como faço? Transponho o drama deles, retrocedo até os dias de Jesus e escrevo, eu sou o evangelista, para eles lerem. Assim como vocês, leitores, passam e atravessam dias difíceis, Jesus também passou dias e atravessou dias difíceis. Assim como vocês não conseguem compreender a perseguição e as experiências dolorosas que enfrentam por serem cristãos, saibam, aqueles que estiveram com Jesus também não compreenderam. Mas tem o Paráclito. Pela lógica única do pensamento humano, gostariam de ver Jesus triunfar e dar um chute naqueles que o crucificavam e mostrar sua força. Mas a lógica de Deus é outra. Se a inteligência humana não é capaz, aceite o dom do Espírito de Deus e leia tudo com os critérios do Espírito de Deus. É isso que pretende o evangelista explicar ao seu leitor. Nenhum de vós me pergunta para onde vais? Já tinham perguntado. Lá tinham perguntado segundo a lógica, segundo os seus critérios. Agora o evangelista pretende que o leitor faça essa pergunta: para onde vais? Não num sentido de local, de lugar, mas qualitativo. Qual é a nova realidade diante destas perseguições? No versículo 6 a gente encontra explicações continuadas. Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. Ah, mas agora parece que entendem. Agora o leitor começa a compreender. Eles que estavam com Jesus, tinham os pés por ele lavados, ele estava com o avental, está a falar de despedida e de partida. E porque Jesus lhes falou da despedida e da partida e da separação, seus corações ficaram repletos de tristeza. Aparentemente parece apenas a despedida. A mãe, quando o filho vai viajar, ela chora. E se vai ficar um tempo sem vê-lo, ela chora. Experiência muito humana. Telespectador, venha comigo. Vem. Isso, venha. Encheu os vossos corações. Encher aqui não é apenas como um copo que se enche de água e daí ele está inteiramente, falta um pouquinho, mas inteiramente cheio de água. Não é um sentido assim de recipiente que fica cheio, mas está assim. A tristeza plenificou vossos corações. O sentido do verbo usado aqui é como se o evangelista quisesse dizer que sua pele, seus olhos, a inteireza do seu corpo, até as últimas fímbrias estão pervadidas de tristeza e corações. Facilmente associamos coração com sentimentos, emoções. Isto aqui, no mundo ocidental, naquela época, naquele tempo, o coração é o centro da pessoa, é o centro da própria liberdade, é o centro das próprias decisões.
Então os discípulos não compreendem porque a inteireza deles mesmos e especialmente o centro das suas decisões está repleto de tristeza. Nada conseguem decidir, porque estão a olhar apenas para a morte de Jesus, não para o sentido de exaltação que a ressurreição vai assegurar. Se ficar na morte, termina tudo. Daí nem teria valido a pena seguir Jesus. Se não houver ressurreição, Paulo escreveu, vamos comer e beber, festejar, porque depois acaba tudo. Aqui está, discípulos, não interpretem a cruz como um fracasso, mas como o caminho para a plenitude. É preciso fé. A lógica, para o momento, aponta muito mais para a tragédia. Causa da tristeza, qual é? Agora sim, mas porque eu vos disse isso, tudo o que Jesus tinha falado acerca da sua partida, separação, ruptura, o que temos lá em 13:36, leia de novo, William. 13:36, você já leu, nós estamos voltando. Simão Pedro lhe diz, Senhor, para onde vais? Opa, está perguntando sobre o destino de Jesus. 4:5, por favor. 14:5, por favor. 14:5, Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais. Ainda está falando do destino de Jesus. Aqui está a falar do destino dos discípulos. Está a falar do destino dos discípulos em um mundo hostil a eles. Como dissipar essa tristeza? Como vencer essa tristeza? Aí o versículo 7 pode nos ajudar. Vamos ver o que tem lá. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, porque se não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Então, enviá-lo-ei. Você lembra quando o presidente era Temer? Dar-se-vos-á, colocá-lo-ia, estabelecê-lo-emos. O homem era famoso, parece que tinha tido aula com o evangelista, né? Enviá-lo-ei, não é, William? Mesóclise. Sabe o que é mesóclise? Ó, Deixa para lá, então. É isso aqui, ó. Mesóclise, essas frases aqui. Mas deixemos a mesóclise e voltemos a João. No entanto, eu vos digo a verdade, que expressão solene é uma fórmula para sublinhar a importância do que vai ser dito. Algo como, eu garanto a você, eu empenho a minha palavra, eu digo a verdade para você. Para você, eu quero lhe falar com toda ênfase, atenção àquilo que eu vou lhe dizer agora. É uma forma espontânea de enfatizar o que será dito. Então, eu vos digo a verdade. Verdade. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. O que é a verdade? Eu vim para dar testemunho da verdade. Verdade. Verdade? O que vai fazer com a sua verdade? Você está aí e eu com o meu poder romano aqui. Ou seja, digo a verdade é aquilo que Deus quer revelar de amor através de Jesus. Lembra, eu sou a verdade. Eu sou tudo o que Deus, o Pai, quer mostrar de seu amor. Então eu vou lhes dizer
eu vou lhes dizer o que Deus quer mostrar de amor a vocês. E o que é esta verdade? É de vosso interesse que eu parta. Já parece que está querendo dizer, faz bem aos discípulos que ele parta. Interpreta a morte de Jesus não negativamente, mas é portadora de criatividade. Por isso que estava aquele título, A Despedida Criadora. Mas como é bom que Jesus se separe do grupo de discípulos. Estranho. O evangelista convida o leitor a compreender que a morte de Jesus é um acontecimento fecundo. O que é que eles vão ganhar? É de vosso interesse que eu parta. O Paráclito não virá a vós. O que é que eles vão ganhar? Não esqueçamos. 2 Cs. Se não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se for, eu o enviarei. Bem, qual é a relação que existe entre o Paráclito e Jesus? Se eu for, eu o enviarei. É que, se Jesus não passar pela paixão, morte e ressurreição, os discípulos não perceberão quanto é grande o amor dele por eles e pela humanidade. Não é que ele gostaria de ir para que um indo, o outro vem, como se tratasse de um jogo de ir e vir. É que passar pela paixão, morte e ressurreição é a forma extremada e plena e totalizante de manifestação do amor de Deus pelos discípulos e pela humanidade. É bom que eu parta, porque assim perceberão quanto é grande o amor de Deus. Ninguém te ama como eu. Ou seja, vão passar, eles verão, experimentarão o amor em sua totalidade, o amor de Deus. E o Paráclito é o dom é o Espírito de Deus, é a vida do Senhor ressuscitado que será infundida, derramada, é o verbo usado pelos Atos dos Apóstolos, derramada sobre os discípulos. O Senhor morreu e ressuscitou. Nunca alguém amou a humanidade desse modo. E esta vida não morreu. Este amor não morreu. É derramado e continua vivo entre eles. Ei, discípulo do ano 95 que está lendo tudo isso, mais do que olhar para a tristeza da partida e da despedida, é para contemplar a profundidade do amor de Jesus Cristo e a gratuidade deste amor profundo e extremado que se revela no dom do Paráclito. É isto que o evangelista pretende que o leitor compreenda. Eis porque João requer uma leitura atenta. Tem gente dando sinal aí no lado. É intervalo? E até sorriem para que eu fique calmo. Então vamos ao intervalo. Olha aí. Estamos chegando no final do ano e eu quero agradecer a você, associado dessa obra, você que contribuiu ao longo de todos esses meses, você que mantém essa obra de evangelização, a TV Evangelizar. E se por um acaso você ainda não fez a sua contribuição, nós necessitamos da sua ajuda nesse finalzinho do ano. Então, faça a sua contribuição e nos ajude a continuar evangelizando. Voltamos já. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu.
Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação a Ana Clara, nos acompanhando pelo canal 47 de Olinda, Pernambuco. Pedro nos acompanhando pelo canal 31 em Maringá, estado do Paraná. O Roberto nos acompanhando em Colombo pelo canal 16. A Maria Aparecida nos acompanhando em Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. E nós também desde aqui acompanhando o Evangelho de João, né? O quarto Evangelho, e vocês conosco, não por curiosidade e nem para transmitir informações aqui da nossa parte, é para que nós, leitores da palavra, participemos das promessas da palavra. Não esqueçamos que palavra, lá na tradição bíblica, incluindo aqui o Novo Testamento, palavra é pessoa. O que Jesus fala não é apenas para expressar suas ideias sobre Deus. No falar dele, é Deus que se pronuncia. Nas palavras de perdão que ele fala, enuncia, formula, é Deus que pronuncia o seu perdão. Nos gestos de tocar alguém que está mergulhado em situações paradoxais de sofrimento e que se compadece, que Jesus se compadece, na sua compaixão é a compaixão amorosa do Pai que aparece. Ele veio para revelar o amor do Pai. E eu falava há pouco que a cruz não é um fracasso, não é uma frustração. A cruz é a consumação, a melhor expressão, a consumação mais plena de tudo o que Deus, o Pai, quer revelar de si mesmo. Eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou me servir aqui de Lucas para ajudar a compreender João. Falei outras vezes, volto a repetir, se você já viu e acompanhou, vai recordar, querido telespectador, telespectadora. Se não lhe foi possível, apresento mais uma vez a cruz. Falo de Lucas. Enquanto crucificavam Jesus, Jesus rezava: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ou seja, enquanto mais grave era a rejeição do homem, da humanidade, ao modo como Deus se apresentou, enquanto era gravíssimo, era um assassinato do Filho de Deus, naquela hora em que o assassinavam, o Filho, Jesus, orava ao Pai para que o Pai perdoasse. Ou seja, podem até assassinar o Filho de Deus, mas não podem impedir que o Filho de Deus perdoe e ame até naquela hora. É isso. Agora voltemos para a linguagem de João. É muito amor, não é? É preciso amar muito para chegar a isso. Pois bem, é este o modo de Jesus revelar o Pai. Então, o Paráclito, o Espírito Santo, se Jesus não for, já disse, já expliquei, se ele for,
é a expressão suprema e extrema do amor de Deus por nós. E o Paráclito, havendo a plenitude totalizante, o amor demonstrado ao extremo, o Paráclito virá enviado por Jesus, para que tudo o que Jesus revelou de Deus permaneça vivo entre os seus. Sigamos um pouco mais, o versículo 8 continua. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Ixi, agora ficou complicado aqui. Quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo. Ixi, então virá aqui para estabelecer culpas e julgamentos. Vamos devagar. Esta fórmula, nos versículos 9 e 11, agora vamos um por um. Culpabilidade a respeito do pecado, culpabilidade a respeito da justiça, culpabilidade a respeito do julgamento. O que pretende aqui o evangelista? Vou tomar um exemplo. Eu vejo aí, lá no monitor, que estou com alguma falta de cabelo. Não sou careca? E você, telespectadora, não vai dizer que sim. Não é verdade? Ou é? Melhor ser humilde. Sou. Mas o evangelista, eu queria mostrar um exemplo para ver quanto eu sou careca. Olhe aqui para a cabeça do William. Ao olhar para os cabelos dele, agora sim aparece ainda mais quanto eu sou calvo. Isso, chega. Eu sei que você é charmoso. Sabe a questão do calvo, estamos caminhando meio que junto. Tá bem, agora vamos lá. Para ver como é o careca, eu olho por contraste o outro. Para eu compreender melhor a cor preta, eu ponho uma folha branca ao lado, por contraste. Não é assim? É um modo. Que tem isso aqui com culpabilidade do mundo, no respeito do pecado, justiça e julgamento? Vamos lá. Então, observemos. O Espírito Santo, o Paráclito, manterá viva e atuante na história as palavras, as ações e os gestos de amor da parte de Jesus. Sim. O verbo estabelecer, já chego ao exemplo. Tenho aqui um dúplice matiz. Por um lado, desnuda aquilo que é culpável. E por outro, a condenação a que incorre. E por outro, evidencia a grandeza de quem adere a Jesus. Agora voltemos. O Espírito mantém viva a presença de Jesus. Quem não aderir a Ele e quem o rechaçar, torna-se culpado. A presença do Espírito Santo dá evidência à culpa. Não porque ele vai culpar, qual um acusador, mas porque a presença do amor de Deus entre os discípulos ilustra ainda mais quanto é hostil e maldosa a rejeição daqueles que seguem Jesus. Para ver quanto eu sou careca, eu mostro os seus cabelos. Para mostrar quanto é mau o mundo que rejeita, a sua maldade é tão grande
que rejeita a bondade difusa por todo o ambiente. Só não percebe a presença de Deus quem não quer. Agora voltemos vai estabelecer a presença do Espírito Santo, vai estabelecer a culpabilidade do mundo. Mundo aqui, telespectador, telespectadora, olhe, mundo aqui não é o grande cosmos, o firmamento, né? Mundo aqui é aquele grupo hostil ao amor de Deus. A culpabilidade do mundo é: quanto mais aparece a bondade de Deus, mais vergonhosa é a rejeição ao seu amor. A respeito do pecado, o que é pecado? Pecado não tem aqui um sentido moral de cumprir alguma coisa má. Não é nesse sentido moral, mas é no sentido teológico. Rejeitar Deus revelado em Jesus Cristo. Eu não quero um Deus revelado assim. Se não for esse, eu construo o meu. Eu rejeito. Judas rejeitou. Os fariseus à época rejeitaram. Os adversários de Jesus não é que não eram religiosos, eram, mas não queriam acolher aquele modo de Deus se apresentar humilde e amoroso, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Justiça é o único lugar no Evangelho de João que aparece esse termo, justiça. Eu já dei alguns passos, vamos passar aí para a outra tela. Estabelecerá, como aqui está escrito, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, porque não creem. Pecado aqui é recusar-se a crer em Jesus, recusar-se a crer no amor de Deus nele revelado. Curioso que aqui está no presente, creem. As mudanças ortográficas tiraram o acento. Até algum tempo atrás tinha, mas agora não tem mais. O William que me explicou, não é o William? Mas voltemos. Não crer é pecaminoso. Rejeitar Jesus. E não creem no presente, está no presente, e não creem no futuro. No tempo de Jesus houve os que não creram nele. No tempo do leitor, do tempo do escrito, houve quem não creu nele. No nosso tempo, há quem não aceite crer nele. E rejeitá-lo tem um sentido, eis o pecado. Não querer ver o amor de Deus revelado em Jesus, Jesus Cristo. Justiça. Vamos a outra tela, por favor. Estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito da justiça. Justiça, neste caso, o que é? Tem até um sentido jurídico, é reconhecer a inocência de quem se porta segundo a bondade de Deus. É justo quem se porta, faz as escolhas, as opções, os comportamentos, os caminhos, as reações próprias de quem se deixa influenciar pela bondade de Jesus. E é injusto quem não se deixa inspirar pelo amor por ele revelado. Não é quem cumpre a lei, justo. Isso é no judaísmo. Meninão, você será justo se ajudar a sua pequena Manuela de 6 meses
a conhecer o amor de Jesus Cristo. E será injusto se ocultar dela o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Estou aqui tomando... Ei, telespectador, eu tomo aqui o nosso meninão, companheiro e amigo, colaborador, ou então a mãe aqui da Sara. Ele não tem filhos ainda, né? Ou então o pai do Gabriel. Será justo você se revelar, testemunhar, irradiar, manifestar nas suas grandes escolhas e comportamentos, mostrar que você acolhe o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O mundo não quis acolher. O mundo são aqueles hostis a Jesus. Os discípulos estão em perseguição. Há muita injustiça aí. Vamos um pouco mais. Os que não acolheram Jesus, submeteram-no a uma morte violenta. E os que não acolhem Jesus podem hostilizar hoje aqueles que acolhem. Não sei se você sabia que hoje o cristianismo é a mais perseguida das religiões. Não necessariamente porque aqueles perseguidores rejeitam Jesus, eles foram ensinados a crer de um outro modo, e foi-lhe apresentado um outro Deus. Mas aqueles que conheceram Jesus e o rejeitam, estes são injustos. É este o sentido de justiça. Mas eu gostaria que retornassem aqui, aceleraram bastante. Volte ao 10, por favor. Isto. Porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. Sim, é a comunidade pós-pascal, que nunca viu, o leitor nunca viu Jesus. E aí eles estão imersos numa crise. A comunidade é justa porque crê, mas está ameaçada pelos injustos. E agora sim, o versículo 11, e os injustos, aqueles que rejeitam Jesus, já estão julgados, não porque alguém os condenou, nem Deus, mas porque não acolher Jesus é deixar-se influenciar pelo príncipe deste mundo. Agora não é o mundo, é o príncipe desse mundo. Na teologia do quarto evangelho, o príncipe do mundo é o adversário de Jesus, é o mentiroso, é o demônio. E quem é o demônio? Não é aquele diabinho que vem dar umas espetadas nas costelas dos discípulos enquanto eles dormem, aqueles diabinhos lá com o tridente. Não, demônio é tudo aquilo que sugere, propõe caminhos distintos daqueles propostos por ele, por Jesus. E estes, não é que Deus os condena, eles escolhem não ser salvos. Vamos mais um pouco. Agora sim o 11. 12 melhor. 12. Isto. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Aqui já se fala do... Aqui já não se fala mais do papel polêmico do Paráclito, que vai julgar, vai estabelecer o juízo, ou então a justiça, ou vai estabelecer a culpabilidade dos que não creem. Não isso. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. O que é não podeis suportar agora? Os discípulos, Jesus está em conversa com eles. Lavou-lhes os pés. Fala-lhes com o avental. Judas saiu do ambiente. Pode aparecer aí. Era noite quando aconteceu tudo isso. Inclusive esse diálogo de Jesus. As trevas podem se aproximar. Judas e os seus. Pois bem, aqueles discípulos naquela hora nada conseguiam suportar.
Também os leitores, para que pudessem suportar, precisariam tornar-se repletos do Espírito de Deus. Ou seja, tenho ainda muitas coisas. Não se trata aqui de ainda muito que vos dizer. Este muito não é quantitativo, é qualitativo. O sentido da morte e da ressurreição é muito mais do que fora dito. Mas é preciso a força do Espírito de Deus, porque a simples força humana... Eu já lembrei aqui, a força humana é incapaz. Já lembrei aqui, acho que você recorda, meninão, certas frases que a gente ouve de pessoas muito humildes. Não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. O Espírito de Deus, o Paráclito, estava lá. As pessoas dizem, meu limite era absoluto, mas consegui passar aquela fase, e aquela história, e aquela experiência, e aquela vivência. Quem qualificou para tudo isso, sem perceber talvez, o Espírito de Deus estava lá. Não se trata então de uma experiência extraordinária e miraculosa, mas no cotidiano de uma vida vivida com fé, essa qualifica as pessoas até as experiências mais dramáticas de cruz. Não porque aquilo é trágico, mas porque é promessa da vitória de Deus. Vamos mais um pouquinho. E aqui estamos no 13. O que temos aqui? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Eu falei outras vezes, e aqui acontece de novo, que João apresenta um tema, depois retoma aquele mesmo tema com outros complementos, depois, a segunda vez, o mesmo tema, com seus complementos, é reapresentado novamente com outra face, sem ocultar nada do que fora antes já apresentado. Vamos lá. No caso do Espírito Santo, primeiro apareceu como Paráclito. Depois, o Paráclito é o Espírito Santo. Agora, continua, retoma o tema, mas é Espírito da verdade. Há uma progressividade de conteúdo. Bem, o que aqui está destacando o quê? Espírito da verdade. Em 14:6, eu gostaria que você lesse, William, o que tem lá em 14:6. Por favor. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O telespectadora, vem cá. Eu sou o caminho, sou a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, quando vier o Espírito de Jesus, será Ele a guiar nas experiências da verdade plena. O que é a verdade? É a revelação do amor, de todo o amor que Deus quer manifestar aos seus, e o faz por Jesus Cristo. O Espírito que revela quão grande é o amor do Senhor. E Ele dirá tudo, o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele reapresentará para os discípulos do ano 95 tudo o que já fora revelado por Jesus e ainda outras possibilidades de sentido do que já lhes fora manifesto. Ou seja, a grande promessa é que nunca os discípulos ficarão
sem o Espírito de Deus. Entendeu, meninão? Então, o que pedir na sua oração? O dom do Espírito Santo. Tá bem, meninão? Tá bem, telespectador? Rezemos para que nunca nos falte o Espírito de Deus. E que esse Espírito de Deus possa nos ajudar a viver bem esse finalzinho de ano, essa data especial que é o Natal, viver a profundidade dessa data, o verdadeiro significado do Natal, e que você tenha também aí uma virada de ano abençoada. Fica aqui os nossos votos, a nossa gratidão a todos vocês que mantêm essa obra. Esse é o último programa do nosso ano. Então, em nome do Dom José Antônio Peruso, dos nossos músicos, toda a equipe que está nos bastidores, que Deus abençoe a sua vida, um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado. Evangelizar é preciso. Faz minha alma arder com teu Santo Espírito, abrasai-me de amor, dá-me uma nova unção, faz minha alma arder com teu Santo Espírito, abrasai-me de amor, dá-me uma nova unção.